Hoje é dia 5 de dezembro de 2023, aqui detrás da câmera, eu, Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral de Minas Gerais. Estamos no Distrito Federal. Estou aqui com o professor Afonso Chagas, que é assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra no estado de Rondônia. Também professor na Universidade Federal de Rondônia, né, Afonso? Isso aí, Giovana, é um prazer estar aqui com você. Afonso, nós estamos aqui nesse encontro promovido pela Comissão Pastoral da Terra a nível nacional, também com o Instituto de Estudos, Conflitos e das questões enfrentadas pelos movimentos sociais. Estamos aqui 2 dias nos debruçando sobre os massacres no campo, que vem há 523 anos acontecendo, né? E na reflexão aqui, professor Afonso, a gente percebe assim, eu moro em Belo Horizonte, atuo pela CPT em Minas Gerais, a gente percebe assim que Minas Gerais está sendo profundamente assim violentada, devastada pelo agronegócio, pelas monoculturas, pela ação das mineradoras e um conluio muito grande com o Estado, né, com o governo estadual, um conservadorismo religioso muito grande no Estado. Em Rondônia parece ter muitas semelhanças com Minas Gerais, não tem, Afonso? Muita correlação, tem mesmo. Essa dinâmica, né, Frei Gilvander, que relaciona a ação do Estado, a ação de grandes proprietários de terra, somado a uma perseguição histórica, colonial contra os sem terra, contra os indígenas, contra os povos ribeirinhos, povos quilombolas, que é um retrato muito dos desafios da Amazônia, ela acaba sendo assim um reflexo daquilo que aconteceu no sudeste do Brasil, principalmente no caso citado aí por ti em relação a Minas Gerais, a gente vê isso, até porque também no estado de Rondônia foi um estado de importante presença dos mineiros na colonização, dos capixabas, mas principalmente também dos sulistas, né? Então esse quadro ele acabou se refletindo também lá. Hoje o estado de Rondônia, a gente ouve, eu participo também em nome da Comissão Pastoral da Terra, de uma comissão do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. A violência no campo lá tá grande, né? A violência no campo, ela tá grande e é histórica. Eu acho que tem muito a ver com o objeto da nossa análise e reflexão aqui nesse encontro, porque estruturalmente a violência sempre esteve muito ligada ao projeto de colonização, que foi dirigido pelo governo brasileiro do regime militar, civil-militar. E esse projeto de colonização, ele primeiro foi contra a reforma agrária, né? Uma contra-reforma agrária. E segundo, porque ele privilegiou na destinação das terras públicas aos médios e principalmente grandes proprietários de terra, que na verdade negociaram com o Estado brasileiro à época, mas para deixar a terra como um estoque, para que pudesse ser valorizado, para aquecer uma espécie de mercado imobiliário de terras públicas. E é o que acontece. Nós chamamos lá isso, e o Brasil inteiro conhece também, como grilagem de terras públicas, que é onde você se aposta do que não é seu para se tornar seu e você poder vender a um terceiro, se enriquecendo com aquilo que é direito de todo. Foi em Rondônia, não podemos esquecer, né, que os fazendeiros mandaram matar o padre Ezequiel Ramin, lá em Cacoal, né? Foi em Rondônia também que aconteceu um massacre de Corumbiara, né? E volta e meia a gente tem notícia de camponeses sendo assassinados, né? Onde a reconcentração de terra foi estimulada, foi planejada e foi endossada pela ação do Estado, esses massacres sempre se fizeram presente, né? Ontem nós estávamos vendo casos que vão se repetindo, como que aconteceu em Minas Gerais, em Unai e outros tantos, né? Também em Rondônia, esses projetos vão se reeditando, vão se repaginando a partir também desses modelos que já foram testados e começam a ser implementados em novas áreas. Professor Afonso, a gente vê atualmente, por exemplo, agora em julho eu tive a alegria de participar em Rondonópolis, no Mato Grosso, do 15º Intereclesial da SEBS, as Comunidades Eclesiais de Base, e viajando para lá a gente vê o estado do Mato Grosso totalmente assim arrebentado, monoculturas, soja. Poucos oásis que a gente percebe de preservação ambiental, são poucos territórios indígenas que estão resistindo, né? Como é que está Rondônia sobre essa questão de preservação ambiental, de invasão da soja?
do agronegócio, da monocultura, como é que está? Frei Gilvander, os dados institucionais da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Rondônia chega a 35% a 37% da área desmatada, o que já é a constatação de um crime ambiental já derivado do projeto de colonização. Mas os estudos mais avançados e mais recentes dizem que Rondônia já passou dos 40% da área desmatada, que deveria ter sido somente 20%. O que acontece? Essa condescendência do Estado com o desmatamento é a mesma condescendência do Estado com a grilagem. Esses processos se iniciaram com a colonização, depois foi facilitando que o agronegócio subisse em direção à Amazônia, passando por Rondônia, vindo do Mato Grosso, e como destruíram o cerrado do Mato Grosso, a intenção, a lógica agora é avançar sobre o sul da Amazônia Legal, principalmente o estado de Rondônia, em direção ao Acre, ao sul do Amazonas, dentro daquilo que nós chamamos do Arco do Desmatamento, que era a antiga região da BR-230, que é a Transamazônica, e transformar aquilo em um grande celeiro, uma grande região para o agronegócio, principalmente da soja. Então isso, infelizmente, tem a sua contraface, que é justamente a violência, porque não existe essa expansão da acumulação do agronegócio, da apropriação das terras públicas de forma indevida, sem violência, sem expulsão dos indígenas dos seus territórios, sem massacres e sem um processo há décadas de extrema desigualdade no campo. Então tudo isso somado aos crimes ambientais e à grilagem de terra, soma uma espécie de combo, um composto que é justamente o retrato que não se quer mostrar do agronegócio brasileiro. E você estava me falando ali que hoje Rondônia, como de forma geral no Brasil, tem muito mais gado do que ser humano. Exatamente. O último censo nosso, atualizado e feito as devidas revisões, apontava que Rondônia tem 1,5 milhão, 1.560.000 habitantes. É um estado relativamente pequeno. Mas no censo agropecuário, que é baseado na pesquisa pecuária municipal, PPM, do próprio IBGE, indica que Rondônia registrou-se nesse início de ano 2023, uma população de rebanho bovino de 18 milhões de cabeças de gado. Então isso retrata claramente o avanço do modelo da agropecuária, ou principalmente da pecuária, como um primeiro momento do agronegócio, e aquelas áreas de pastagem que não foram recuperadas estão sendo transferidas à agricultura mecanizada dos sojeiros da produção de soja. Professor Afonso, o estado de Minas Gerais está desgovernado pela extrema-direita, na pessoa do governador Romeu Zema, né, que é para lá de privatista, neocolonial, e é tudo para a federação das indústrias, para o agronegócio, para as monoculturas, um conluio muito grande com as mineradoras. O estado de Rondônia também está na mão da extrema-direita? Infelizmente, parece que essa correlação ela permeia todo o cenário político brasileiro. Rondônia, para se ter uma ideia, Frei Gilvander, em 2018, todos os 52 municípios, que é um estado pequeno, todos os 52 municípios elegeram em primeiro turno o Bolsonaro como o maior número de votos, no segundo turno igualmente, no primeiro turno de 2022 igualmente, no segundo turno de 2022 também igualmente. Então nós temos não só um quadro de conservadorismo político, mas esse conservadorismo político também se reflete no coronelismo interno. Então nós temos um militar que se repete no governo do estado e um estado nas suas instituições. Como é que é o nome dele? Marcos Rocha, coronel do Exército. E nas instituições também um estado onde são alocados dentro dos aparelhos de estado pessoas muito vinculadas a essa questão do agronegócio conservador e do confessionalismo conservador também, do fundamentalismo. Ao lado do Rio de Janeiro, proporcionalmente, nós temos a maior população evangélica do Brasil. Então, acho que une-se essas agendas, essas pautas e essas bandeiras, justamente no sentido de fazer o enfrentamento e aí criminalizar a luta pela terra. Nós temos uma Assembleia Legislativa extremamente conservadora, a ponto de já editar leis sancionadas rapidamente pelo governo do estado, que criminaliza acampamentos, criminaliza ocupação de terras, que toda sorte de atribuições a quem luta, né, retirando
violando direitos. Então, eu acho que esse quadro de conservadorismo, não tenho certeza, ele é o reflexo, é o retrato do que acontece, uma coisa antecipando a outra. Professor Afonso, no estado de Minas Gerais nós já fizemos 22 romarias da terra e das águas no estado, e a proposta é que a romaria seja em rodízio, que vá girando nas dioceses e tudo, para ir a gente ir celebrando a luta pela terra e desenvolvendo a consciência, né, de que lugar sagrado não é só os templos, mas a terra é sagrada, as águas são sagradas, os territórios, né? Mas ultimamente, com uma onda muito forte de fundamentalismo, de moralismo na Igreja Católica e todas as outras igrejas, mais ou menos, tá até difícil assim de encontrar apoio entre os bispos e padres para a gente poder realizar a romaria da terra e das águas. Como é que é essa questão, você começou por lá, mas eu queria que você dissesse mais, essa questão religiosa em Rondônia também, porque como você falou, inclusive eu sou colega do Frei Carlos Mestres, né, que escreveu um livrinho sobre Abraão e Sara, e ele compara Abraão e Sara com um casal que nasceu no Espírito Santo e migrou para Rondônia, né? Eu já ouvi também, quando eu fui participar do 12º Intereclesial da SEBS, lá em Porto Velho, em Rondônia, ouvi o bispo Dom Antônio Possamay dizendo, olha, aqui teve uma grande migração, os migrantes capixabas vieram com a experiência das comunidades eclesiais de base, os do sul do Brasil vieram para cá com a experiência da capelinha, mas aqui teve uns momentos que vigorou mais a experiência das comunidades eclesiais de base, como sementeiras de pastorais sociais, de movimentos populares. Como é que está a questão religiosa hoje no querido estado de Rondônia? Muito bem colocado, Giovanni. A igreja, através de toda essa influência religiosa, inclusive realmente das experiências vindas juntamente com os colonos na década de 70 e 80, ela foi assim, desenvolveu uma forte solidariedade e apoio à luta dos poceiros nos inícios da colonização. E algumas dioceses da época, nós temos só 3 dioceses, mas praticamente todas as dioceses, todas as 3 dioceses desenvolveram uma cultura de comunidades eclesiais de base muito forte nesse período, que foram assim amparo para a resistência, para o enfrentamento, para a defesa dos próprios direitos. Mas nós tivemos um retrocesso, né? Principalmente um retrocesso que a gente identifica esse retrocesso em um clero conservador, muitas vezes que se aloja nas dioceses, que também defendem um pouco ou mantêm essa tradição de uma igreja muito voltada para dentro de si mesma, sacramentalista, pouco pastoralista, com baixo ou nenhum engajamento nas questões sociais. Então a gente vive muito essa experiência, mas nós tivemos também uma igreja testemunhal, uma igreja mártir. Você relembrou aí o padre Ezequiel Ramin na década de 80, que foi assassinado na luta pelos poceiros e pelos indígenas, né? Em Cacoal. Nós tivemos a questão do massacre de Corumbiara no entorno desse conjunto ali em 1995, 96, um forte envolvimento da Igreja Católica, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, nas lutas primeiras da luta por terra. E nós temos a nossa boa e antiga CPT, com os seus quase 50 anos, que desde o início, desde das suas origens no Brasil, ela já se fez presente no estado de Rondônia, também sempre detectando, diagnosticando as causas da violência, se fazendo próxima e presença dessas situações, né, a ponto de que toda essa questão acabou trazendo uma referência na luta. Em 2015, por ocasião do congresso da CPT, onde o Frei Giovanni estava presente e colaborou, isso aí ficou muito evidente. Que foi lá em Porto Velho, na universidade onde você é professor, né? Exatamente. Ficou muito evidente toda essa questão. Então eu acho que essa presença da resistência é algo que está aí a nos animar, a ser um farol na noite escura, em dizer que esse tempo de medo, esse tempo de medo imposto, de violência, precisa ser enfrentado e ele vai ter um fim. Então esses sinais, esses indícios mostram claramente que mesmo havendo todo esse conservadorismo, esse fundamentalismo religioso, essa tentativa, um esforço institucional em afastar a igreja da realidade do seu povo, que isso não acontece na prática. E nós temos muito protagonismo leigo, muito protagonismo ainda profético de muitas lideranças religiosas que tocam a luta adiante. E o arcebispo
arcebispo Dom Roque, arcebispo lá de Porto Velho, é um exemplo disso, né? Exemplo disso. Dom Roque agora saiu, mas era até agora esse ano coordenador do CIMI, né? E sempre um apoiador dessas lutas. O episcopado, ele é muito forte, apesar de que existe esse movimento interno da igreja, das paróquias, de um forte retrocesso, mas há esse enfrentamento interno e a gente sente que essa presença, por essa resistência, tem assim um longo caminho a ser feito. Beleza. Professor Afonso, muito obrigado por essa prosa aqui. Valeu. Né? Levar sua voz e sua imagem para reforçar as lutas lá em Minas Gerais, contando um pouco desses exemplos de luta, né, de resistência do querido estado de Rondônia. Obrigado, Será um prazer. Aguardamos você lá em Porto Velho, em breve vai passar por lá. É um prazer também revê-lo aqui e saber das lutas do povo mineiro, as lutas que você acompanha e saber que isso estimula também a luta em todos os cantos do Brasil, inclusive para nós. Que beleza. Sigamos a luta. Direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor, é reclamar Deus doutor, mas nosso direito vem, nosso direito vem. Nosso direito vem, se não vem nosso direito, o Brasil para